Boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Hoje vamos falar da proteção dos dados fiscais dos contribuintes. A Inspeção-Geral das Finanças revelou as conclusões da auditoria ao caso da lista VIP, que ilibou o secretário de Estado, Paulo Núncio. As finanças atribuem a culpa aos dirigentes e trabalhadores da autoridade tributária e pedem a instauração de processos disciplinares. Terminado o inquérito de averiguação, a Inspeção-Geral de Finanças confirma que existiu uma lista VIP do Fisco e não poupa críticas a dirigentes e funcionários da autoridade tributária. Os inspectores recomendam ainda que os envolvidos sejam alvo de processos disciplinares. Entre todos os nomes apontados como possíveis responsáveis, só Paulo Núncio é ilibado de qualquer responsabilidade neste caso. A Inspeção-Geral das Finanças diz que não há qualquer indício de uma instrução da tutela para a criação da lista e afirma que Núncio não sabia da existência da alarmística. O documento expõe ainda António Brigas Afonso quando considera que o ex-diretor-geral da Autoridade Tributária prestou uma informação deficiente e sem consistência com a realidade dos fatos. O relatório chega ao Parlamento com um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em anexo. Paulo Núncio entregou um plano de ação com medidas concretas que terá de ser apresentado até 19 de junho e deu aval para que sejam instaurados processos aos trabalhadores das finanças. O Executivo quer ainda que o novo plano de ação seja objeto de auditorias frequentes por parte da Inspeção-Geral, no que toca à segurança informática e à proteção do sigilo fiscal dos contribuintes. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o Fisco deve proteger mais os dados dos contribuintes? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, ainda através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Temos hoje connosco Carlos Paz, economista e nosso convidado, como é habitual, às quartas-feiras. Boa tarde, Carlos. Obrigada por ter vindo. Confirma-se que a lista VIP existiu. Que conclusões é que podemos tirar deste polémico processo e que consequências é que devem resultar para os responsáveis envolvidos? Ok. Boa tarde antes de mais e boa tarde lá para casa. E vamos começar... Vamos ver. Este é um caso que tem um lado concreto e um lado abstrato. E vamos começar pelo lado concreto, que é o mais fácil de arrumar. De facto, houve toda esta polémica à volta da famosa lista VIP. O Sr. Secretário de Estado afirmou ao Sr. Primeiro-Ministro que não havia lista VIP, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou ao Parlamento que não havia lista VIP e, portanto, a informação era errada, afinal havia, e a informação era errada. Na altura, muitos de nós, eu próprio incluído, acusámos o Sr. Secretário de Estado de estar a faltar à verdade. Não o Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro repetiu o que o Secretário de Estado lhe tinha dito, mas sim o Sr. Secretário de Estado. De facto, aquilo que a IGF vem dizer é que não é verdade. Ou seja, o que a IGF vem dizer é que o Secretário de Estado também não sabia. E, portanto, não se trata de uma questão de ter mentido, trata-se de uma questão de ser simplesmente incompetente na gestão do dia-a-dia da sua Secretaria de Estado. Porque, de facto, era domínio público que existia a lista, tinha aparecido nas ações de formação a dizer que a lista existia. Quando é questionado pelo Primeiro-Ministro, responde-lhe que não sabe e que a lista não existe. E, portanto, aqui há uma incompetência na gestão do caso, mas não há, de facto, omissão da verdade. Que foi aquilo, ou pelo menos a IGF diz que não há omissão da verdade, que foi aquilo que muitos de nós, eu incluído, o acusámos na altura e, portanto, daqui endereço o meu pedido de desculpas ao Dr. Paulo Núncio, porque, de facto, não mentiu, simplesmente foi incompetente, nada mais. Ora, partindo, e este é o caso concreto e o concreto está arrumado. E, portanto, neste momento é fazer aquilo que a IGF diz que se tem que fazer, que é basicamente apurar quem foi o responsável por isto. Para já o único culpado que é apontado pela IGF é o Brigas Afonso, o antigo diretor-geral. O Dr. Brigas Afonso até é uma pessoa que eu conheço pessoalmente e, portanto, quer dizer, posso falar à vontade. Se realmente é culpado, tem que ser responsabilizado, ponto final. E, portanto, é um tema que no concreto acabou aqui.
Agora, interessa-nos é o tema do abstrato. Ou seja, nós hoje vivemos num mundo em que todos os nossos dados começam a estar demasiado informatizados. Ou seja, todos os nossos dados vão parar a uma base de dados qualquer do Estado de uma coisa qualquer. No caso particular das finanças é muito mais grave ainda porque são mesmo todos os nossos dados, nomeadamente agora com a hipótese de deduzir fiscalmente alguns dos consumos efetuados via IVA. O que acontece é que todas as nossas faturas de tudo e mais alguma coisa estão registadas em nosso nome num sítio qualquer. E mais, no caso, por exemplo, das pessoas que trabalham como independentes ou com recibos verdes, o Estado obriga mesmo a que assim seja. Ou seja, além de aconselhar, obriga, neste caso. E, portanto, o que se passa é que as pessoas têm toda a sua vida, e as pessoas lá em casa não se apercebem disso, mas é verdade, têm toda a sua vida gravada num disco duro em um lado qualquer. Toda, exatamente toda. As suas doenças, as suas preferências, as suas saídas, as suas compras, está tudo registado em algum lado. Sabe-se onde foi, quando foi, com quem foi, fazer o quê. Portanto, está registado em algum lado. E a questão é, começa a ser assustador olharmos para isso e percebermos, através de N casos que têm acontecido, a lista VISP é um exemplo, há N outros, e sabermos através de N casos que têm acontecido que toda a nossa vida, exatamente toda, está à devassa de um qualquer funcionário público, ou, no caso das finanças, pior ainda, além de um funcionário público, um qualquer funcionário de alguma das empresas, e são várias delas, algumas dezenas, que trabalham para o fisco e que têm acesso ao sistema. Ou seja, neste momento nenhum de nós está seguro com a sua informação. E não é um problema, ao contrário do que ontem se disse muito, não é um problema político. Estou-me borrifando, passa aqui a expressão, no problema político. Eu tenho um problema pessoal. Eu não quero a minha vida exposta a qualquer indivíduo que a vá pesquisar. Nem eu, nem as pessoas lá em casa devem querer. E, portanto, aqui sim é importante nós olharmos e percebermos que é um problema e é um problema que temos de resolver enquanto sociedade. Se é verdade que os sistemas informáticos aceleram os procedimentos, é verdade que os sistemas informáticos deveriam servir para facilitar a vida das pessoas, mas não podem servir para expor as pessoas. Porque a partir daqui lançam-se uma série de questões. Entidades empregadoras que pagam para ter acesso a dados que não deveriam ter, chantagens, uma série de questões. Por exemplo, no Brasil aconteceu raptos. Basta saber que a pessoa tem um determinado depósito bancário e faz-se o rapto da pessoa porque pode pagar o resgate. Ou seja, é muito complicado estes dados que são sigilosos e privados de cada um de nós. Já é complicado eles serem acessíveis por funcionários públicos indiscriminadamente. Pior ainda, quando são acessíveis por uma quantidade imensa de outras pessoas. E se responde então à pergunta que colocamos hoje aos nossos espectadores, acha que há um déficit de proteção dos nossos dados fiscais? Claramente. E o que é que se pode fazer, o que é que a autoridade tributária pode fazer para proteger os nossos dados? Eu não digo, neste momento passam-se situações um bocadinho caricatas. Vamos lá ver. O Estado tem uma lei que ele próprio não cumpre. É importante referir que ele não cumpre a lei, ele Estado. Tem uma lei que ele próprio não cumpre que diz que, basicamente, ao contribuinte não podem ser pedidos dados que já residam nos sistemas públicos. Diz isto claramente. Eu, por exemplo, ainda ontem estive a fazer o meu IRS e, como profissional liberal, tive de estar a colocar no documento do IRS uma série... Não, como profissional liberal ainda estou perfeitamente a tempo. A questão é, tive de preencher uma série de dados que o Estado lá tem todos. Todos. Não havia nenhum dado que eu tivesse posto na minha declaração de IRS que o Estado não tivesse lá. Portanto, não está a cumprir a lei. E a questão é, então perguntamos para que a recolha de dados? Porque se a recolha de dados é para facilitar a vida do cidadão e se a recolha de dados é para facilitar a vida do Estado no controle da componente fiscal do cidadão, acho muito bem que se faça. Então, que se utilize para esses fins e não para outros fins. O que é que a Autoridade Tributária Aduaneira pode fazer? Para já, basicamente, tem que ter mecanismos de controlo, e não são difíceis, do ponto de vista informático, não são difíceis, mecanismos de controlo de quem acede, porque é que acede. Primeiro passo. Segundo passo,
penalização fortíssima, não é vamos abrir aqui um processo disciplinar e que chegamos ao fim, apertamos a mão com aquilo que se chama uma reprimenda verbal e, portanto, nem sequer é registada, e isso é que não pode ser. Ou seja, não podemos não ter penalização. Temos que ter mecanismos de controlo e temos que ter penalização severa ao uso abusivo da informação dos cidadãos. Temos agora um telespectador ao telefone. Manuel Guerreiro liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores. Em relação, antes de mais nada, em relação ao inquérito mandado fazer pela Inspeção-Geral de Finanças, é evidente que os resultados do inquérito são favoráveis ao seu secretário de Estado e ao Governo. Outra coisa não seria de esperar. O inquérito só teria alguma validade se fosse feito por uma entidade independente. A Inspeção-Geral de Finanças é o organismo do Ministério subordinado ao secretário de Estado. Portanto, nunca iria pôr em causa o patrão, né? Aliás, isso não era viável, porque os inspectores também têm a barriga, né? Também têm a sua carreira e a sua vida. E, portanto, ela depende, em larga medida, das decisões dos decisores políticos, nos quais se inclui o seu secretário de Estado. Portanto, iriam sempre limá-lo. Isso é o que se chama ser juiz em causa própria. Para mim, isso não tem validade nenhuma. Aliás, é um conto de crianças acreditar que fizeram aquela lista e que os chefes dos homens das finanças não sabiam nada. Quer dizer, então, se não sabiam nada, o que é que o secretário de Estado está aí a fazer? É caso para perguntar o que é que o homem anda aí a fazer no Ministério. Se de facto fizeram aquilo tudo sem conhecimento dele, então ele devia se demitir por incompetência. Portanto, isso não tem fundamento nenhum. Em relação ao sigilo fiscal. O sigilo fiscal, na prática, tal como o sigilo bancário, tem servido para proteger a corrupção e os corruptos, e a fuga ao fisco, e a fuga à segurança social e todas essas vigarices. Porque, de facto, quando se invoca o sigilo fiscal e o sigilo bancário, não se invoca para o cidadão comum. O cidadão comum está-se nas tintas com isso. Aqueles que cumprem as suas obrigações estão-se nas tintas para o sigilo. O sigilo serve para proteger aqueles que recebem milhões e declaram tostões. Tem sido assim toda a vida, por isso é que o país está na crise que está. Portanto, é evidente que o sigilo é usado de acordo com as conveniências de quem tem o poder, dos poderosos, dos grupos económicos, dessas coisas todas, né? E têm sido criadas um conjunto de entidades que vão às fichas fiscais dos contribuintes para a cobrança de dívidas. Toda a gente sabe que essas entidades que têm dívidas para cobrar se servem disso ou aos dados fiscais para ver os bens que as pessoas têm para os poderem melhorar. Portanto, é por isso que existem esses milhares de pessoas que têm acesso às fichas dos contribuintes. Têm acesso a poderem pôr depois dos processos de execução os dados, o património que as pessoas têm, tudo o que tem em seu nome, né? Portanto, é que isso tem sido um regrofo. Por isso era melhor nem existir. Portanto, a existência do sigilo só tem servido para isso. Tem servido é para proteger os corruptos e a corrupção. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigada pela sua opinião. Carlos, este nosso telespectador tocou aqui num ponto interessante. Diz que a IGF nunca iria pôr em causa o patrão, que foi, aliás, um argumento já usado hoje pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Diz que a auditoria não foi isenta e continua a defender a demissão de Paulo Núncio. Concorda com esse ponto de vista? Vamos lá ver. Prefiro não concordar. E vou tentar explicar porquê. No dia em que deixarmos de confiar em instituições como, por exemplo, a IGF para fiscalizar o que é que se passa nas finanças, como, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística para produzir os dados necessários às análises económicas que fazemos sobre o país. No dia que deixarmos de acreditar nestas entidades, então vamos todos embora, fechamos a porta, deixamos isto aqui um canto e vamos para o outro lado qualquer do mundo. Porque, quer dizer, não faz sentido nenhum duvidar disto. Se a credibilidade destas instituições fica em causa a credibilidade do Estado toda. E, portanto, eu prefiro não duvidar. Eu percebo o ponto de vista do espectador. Percebo perfeitamente aquele ponto de vista, que é um ponto de vista que diz que é muito difícil de acreditar ao comum dos cidadãos que uma lista que diz que em Portugal só há 4 pessoas importantes. Repare, só há 4 pessoas importantes, não há mais ninguém. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Vice-Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado do Tesouro. São as únicas 4 pessoas importantes do país. E que o próprio Secretário de Estado do Tesouro, que tutela dessa lista e que pertence à lista, não sabe que ela existe. Isto, o comum dos mortais, depois acontece esta declaração do nosso telespectador, que diz que parece um conto de crianças. É difícil de acreditar. Sim, é difícil de acreditar. Eu vou tentar acreditar porque se começamos a pôr em descrédito coisas como a IGF ou como o INE, que é outro bom exemplo,
então não estamos cá a fazer nada. Fechamos isto para obras e vamos embora, deixamos isto todo desbarato para ir ao fundo. É que não vale a pena. É que não vale a pena mesmo. Mas o nosso espectador tocou em duas coisas que, sendo contraditórias, são importantes. A primeira é este aspecto do sigilo fiscal ou do sigilo bancário. É verdade uma coisa, e isso é uma realidade, é que nós vivemos hoje numa sociedade que tem uma premissa errada, que é nós estamos a tornar pública a vida privada das pessoas comuns e estamos fechados ao acesso à vida não privada, profissional, e neste caso a sua repercussão fiscal, das pessoas públicas. E isto é que é um absurdo. Ou seja, tornar pública a vida dos privados e manter privada a vida dos públicos. Isto sim é um absurdo. E nesse aspecto o senhor tem razão, porque depois isto conduz aos temas do enriquecimento ilícito, da corrupção, de todo esse tipo de coisas. Mas também é verdade depois aquilo que ele próprio disse, que é, então mais valia ter os dados abertos, mas depois criticou o facto de haver uma série de empresas que utilizam esses dados para a sua atividade. E, portanto, não podemos ter sol na eira e chuva na bala ao mesmo tempo. Ou decidimos, ou há sigilo ou não há sigilo. E se decidimos que não há sigilo, então passa a não haver para nada. E, portanto, cada um de nós passa a gerir a sua vida de acordo com esta regra de que não há sigilo. Porque nós hoje tomamos atitudes e fazemos coisas baseadas no princípio que o Estado é uma pessoa de bem e que vai proteger o acesso aos meus dados. De outra forma, o que vai acontecer é que nós conduziremos a nossa vida de outra maneira. Ou seja, neste momento valia a pena, e é um conselho que eu dou lá para casa, valia a pena reler aos olhos de hoje um livro que é o 1984, 1974, do George Orwell. Porque estamos a viver num mundo orwelliano neste momento, que é um mundo em que há alguém que sabe tudo sobre nós e que controla tudo sobre nós. E o problema não é o haver esse alguém, o problema é isso ser público. E acontece com os dados fiscais, acontece com os dados judiciais, portanto, ainda não acontece com os dados bancários, ou pelo menos julgamos nós que não acontece com os dados bancários, porque neste momento assegurar que há sigilo bancário é também um ponto de interrogação. Ainda acreditamos que sim. Não podemos estar neste paradigma completamente errado de tornar pública a vida dos privados e manter privada a vida dos públicos. Esse é que é um paradigma que não podemos continuar a viver nele. Temos de mudar. Um dos aspectos que criou mais polémica neste processo todo foi a abertura dos acessos aos dados dos contribuintes a entidades externas. Paulo Portas hoje falou nisso, o Governo diz que vai rever a política de contratações, mas não deveria haver sempre um especial cuidado neste aspecto. O que aconteceu? Acha que foi desleixo ou foi algo ainda mais grave? Não, nem sequer, nem uma coisa nem outra. Vamos lá ver, vamos tentar explicar, porque isso dito assim e dito pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro parece uma coisa séria e não é tão sério quanto isso. E vamos explicar. E eu aqui faço uma declaração de interesses à partida. Uma das empresas que tem pessoas com acesso à base de dados do Fisco é a consultora internacional Accenture, na qual eu trabalhei 23 anos. Portanto, eu fui um alto quadro da Accenture Portugal, eu conheço este processo por dentro, neste caso em particular. E, portanto, o que lhe posso dizer é que estas empresas têm contratos de manutenção do sistema das finanças. Ou seja, o sistema informático das finanças as próprias finanças não têm os técnicos informáticos necessários para manter todo o sistema em funcionamento. E, por economias de escala, o que fizeram foi contratos de outsourcing com algumas empresas. Nova Base, Accenture e outras. E há funcionários destas empresas que têm acesso ao sistema para trabalharem nele, porque é o seu dia-a-dia trabalhar nele, como se fossem funcionários das finanças. E estão internamente nas empresas onde trabalham, estão cingidos a um mesmo quadro de referência que está um funcionário público, ou seja, que não pode partilhar os dados, que não pode informar. E, portanto, dizer que não deve haver empresas externas que tenham acesso é burrice do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, pura e simplesmente porque, ou então acabam os contratos de outsourcing todos. Contrata uma série de informáticos para o Estado e acaba os contratos de outsourcing, porque senão é burrice dizer que não pode haver acesso. E, portanto, aí foi pura cartinice do Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Falhou nesta declaração. Mas, de facto, há que repensar ao contrário, que, tal como eu disse há bocado, tem de haver mecanismos de controle e tem de haver a penalização severa de quem usar e abusar da informação,
quer seja funcionário público, quer seja funcionário de uma empresa privada a atuar como funcionário público, porque é isso que é um contrato de outsourcing. O contrato de outsourcing é isto mesmo. Estes funcionários são equiparados a funcionários públicos no acesso à informação. Portanto, têm que ser equiparados a funcionários públicos na penalização pelo uso excessivo da informação. Nada mais. Tudo o que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro disse é balela, porque estamos em época eleitoral, não é mais nada. Temos mais um telespectador ao telefone. Carlos Pereira liga-nos do Barreiro. Boa tarde, qual é a sua opinião? Muito boa tarde, Sr. Jornalista. Muito boa tarde para o Dr. Carlos Paz. Eu estive muito atento e estou sempre muito atento às palavras do Dr. Carlos Paz. Eu, antes de colocar a minha opinião, a dizer a minha opinião, eu ouvi o primeiro telespectador, o Sr. Manuel Guerreiro, de Castro de Baia. Ele disse quase tudo, mas quase tudo. Porque o Dr. Carlos Paz disse que ia entregar o seu IRS e pronto. Eu, quando entreguei o meu IRS, os meus bases de dados estavam lá todos, nas finanças, escarrapadinho, tudo, escarrapadinho, quanto é que eu tinha que pagar, quanto é que eu não tinha que pagar, etc, etc. Eles têm todos os dados, todos nós, todos. Não há ninguém em Portugal, seja contribuinte ou não contribuinte, tem o seu número fiscal e está tudo escarrapadinho nas finanças. Não podemos fugir a nada, também a nada. O sistema está tão bem montado agora, que através de outras empresas, e eu acho uma coisa extraordinária, que é o seguinte: como é que é possível um determinado call center ligar para a minha casa, sabendo o meu número de telefone e saber o meu número de contribuinte e número de utente de identidade? Isso já aconteceu comigo. E eu tive para meter isto no Ministério Público. Mas como eu não tinha fundamentos, porque a pessoa que me ligou disse o meu nome, mas era de um call center qualquer, e isso, então, há tantos call centers para este país fora que a gente nem sabe quantos é que existem e mal pagos. Pronto. Em relação a ficarmos protegidos mais com os contribuintes, eu não tenho problemas nenhuns, podem-me ver o que quiserem, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, ou não tenho, ou deixo de não ter. Isso para mim tanto me faz já. Eu tenho uma miséria de uma reforma, espero que ainda me atirem, de 563 euros. Agora, eu digo, isto só vem provar que, de facto, o Sr. Paulo Núncio devia ter um bocadinho de vergonha na sua cara e, como o telespectador anterior disse, devia pedir demissão, como fez os seus antigos assessores ou secretários de Estado ou quem foi que pediu a sua demissão. Se eles pediram demissão, é porque de facto havia uma lista VIP, porque costuma-se dizer, quando há fumo, há fogo. Portanto, isto é mais uma vez, continua-se a existir neste país, a corrupção cada vez mais. E temos agora esta história ainda agora, muito recente, aqui que o Dr. Carlos Paz podia comentar, que é do Carlos Moreira, acho que é Carlos Moreira, pronto, que foi um ex-colega ou colega do partido do PSD. Agradecia que concluísse, por favor. Que o denunciou que ele andava a fazer negócios obscuros através do partido do PSD. E isso eu acredito. A maior parte dos elementos que estão no governo têm negócios paralelos e obscuros que o povo não desconhece e que, de facto, o povo precisa de conhecer. E é isso que é importante. Temos que saber de tudo o que é que se passa com estes políticos em Portugal. E isso, para mim, é importante. Eles escondem, mentem todos os dias, fazem falcatruas todos os dias e pronto, algumas não sabemos porque a comunicação Carlos, social vou pedir não que pode... conclua, por favor. Muito rapidamente. As falcatruas que fazem neste país, a comunicação social não pode acompanhar a par e passo tudo que estes cavalheiros fazem, isto são os miúdos de escola, e ainda bem que vocês, o Económico, têm este programa todos os dias, onde as pessoas possam dar a sua opinião e sentir a sua volta do que fazem todos os dias estes políticos,
aos portugueses e aos pobres. E Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Carlos, temos aqui mais um telespectador indignado com Paulo Núncio. Concorda com a opinião do nosso... Tal como eu disse no início, acreditando no que diz o IGF, o Dr. Paulo Núncio não mentiu. No entanto, o relatório da IGF não iliba a responsabilidade política. E, portanto, eu se fosse secretário de Estado do Tesouro com este caso na mão, já me tinha demitido logo no primeiro dia. E, portanto, falhava e apresentava as minhas desculpas ao povo português por ter falhado na minha função. Acontece que, primeiro, é muito difícil, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao Ministro das Finanças, demitirem Paulo Núncio. Primeiro porque é do CDS. E, portanto, há logo aqui o problema da coligação e da manutenção da coligação. Segundo, porque é o patrão da máquina fiscal, que é aquela que tem permitido arrecadar receita cada vez mais. E, portanto, despedir Paulo Núncio, o Governo não o poderia fazer. Ele despedir-se não lhe deve apetecer muito. Vamos lá ver. É um advogado de negócios, tem o seu escritório de negócios, portanto, quando sair do Governo, a rede de contactos estabelecida enquanto esteve no Governo vai ser muito valiosa. Portanto, quanto mais tempo ele tiver no Governo, mais vai lucrar com isso para o resto da vida. E, portanto, ele também não se vai demitir. E, portanto, apesar dos pedidos de todas estas pessoas, isso não vai acontecer. E não vai acontecer mesmo. Mas o Sr. Carlos Pereira lançou aqui um outro tema que é importante. Ele tocou este tema do Secretário de Estado e a expressão usada, o ter vergonha na cara ou não, mas tocou um outro tema que tem a ver com o acesso à informação de tudo, por todo o tipo de cidadãos. E basta lembrarmos um caso muito recente, muito recente. Como sabe, está em curso o processo de substituição de Carlos Costa no Banco de Portugal ou sua recondução, enquanto Governador do Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro queria que Carlos Costa continuasse, a Ministra das Finanças preferia um outro administrador do Banco de Portugal que fosse promovido a Governador do Banco de Portugal. Pois, muito rapidamente, o que aconteceu a semana passada? Este outro administrador, que era o preferido da senhora Ministra das Finanças, apareceu de repente nas capas dos jornais como tendo andado a contratar umas consultorias a uns amigos sem concurso público, e o nome dele caiu porque não podia ser nomeado governador no meio de um caso destes, quando depois da confirmação de que Carlos Costa vai ser reconduzido, sai hoje a notícia que não, afinal não era verdade, o homem nem sequer esteve envolvido no processo de negociação. Ou seja, atirou-se com a informação para o público, ninguém confirmou a informação, para salvar as costas de Carlos Costa e impedir o avanço do outro senhor. Eu não estou a dizer que o senhor fosse melhor que Carlos Costa, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que foi informação, e neste caso falsa ainda por cima, utilizada para queimar uma pessoa em praça pública, para manter o outro no poder. E isto estamos a falar de jogos dentro do PSD, já nem sequer é PSD-CDS, isto são jogos dentro do próprio PSD. E, portanto, já chegámos ao disparate de utilizar os meios de informação para nos queimarmos uns aos outros enquanto cidadãos. E começa a ser ridículo. Esta situação começa a ser um absurdo total. Eu uma vez escrevi um texto que se chamava Vivemos no Absurdistão, e é isso mesmo. Estamos cada vez mais parecidos com o absurdistão. Eu proponho agora lermos alguns dos comentários que os nossos telespectadores nos foram deixando ao longo do dia nas redes sociais e no site do Económico. O telespectador João Santos diz-nos: proponho que, não havendo isenção da parte da Inspeção-Geral de Finanças, pois permitiu uma lista VIP discricionária dos outros cidadãos, esta fosse extinta e a Inspeção das Finanças ficasse sob a alçada do Ministério Público, sendo responsável Maria José Morgado ou a cargo do juiz Carlos Alexandre, estes ainda com uma certa credibilidade dentro da Justiça. Já o nosso telespectador JM diz-nos: o fisco não deve fazer distinções entre os contribuintes, sendo pobre ou rico, todas as contribuições devem ser respeitadas, independentemente do valor com que se contribui, porque o fisco não vive só das contribuições dos mais abonados. Mais um comentário de um telespectador anónimo que nos diz: não, o fisco só precisa de ter gente competente em todos os níveis, só assim é possível funcionar bem com todos. Neste momento é urgente varrer o Núncio e todos os seus subordinados, porque a cada dia que passa mostram ainda mais a sua incompetência para ocupar um cargo tão relevante. Parece ser a opinião generalizada dos nossos telespectadores. Mas cuidado que há aqui material para debate. Ou seja, temos um comentário em que diz que o fisco só precisa de competências, depois eu subscrevo integralmente, precisa de competências, ponto final.
Depois há alguém que nos diz que o fisco não deve fazer distinção entre os pequenos e os grandes contribuintes. Infelizmente faz. Não devia fazer, é verdade. E o primeiro comentário que leu provoca-me sérios arrepios, mas seríssimos arrepios. E vou tentar explicar porquê. Nós estamos a tomar na opinião pública uma tendência cada vez maior para nos aproximarmos de uma sociedade de juízes daquilo que aconteceu em Itália. Ou seja, as pessoas não acreditam nos políticos, não querem acreditar nos políticos, os políticos não se dão ao respeito, que também ajudam a esta festa, não se dão ao respeito, e o que se passa é que as pessoas começam a querer que os juízes tomem conta das coisas. Eu vou dizer uma coisa, que aquilo que eu vou dizer neste momento é crime, segundo a lei atual, aprovada por deputados completamente mentecaptos, mas é crime o que eu vou dizer. É que contra uma sociedade de juízes eu lutarei com a própria vida se for preciso. Portanto, está dito diretamente. Nunca uma sociedade de juízes. E é fácil de explicar o porquê. Esta tendência justicialista de que são todos criminosos, todos vão para a cadeia e os juízes é que mandam, cuidado. Eu já aqui disse uma vez, se queremos esse modelo, a pessoa mais importante do país é o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e para além de ser um meia-leca com voz flausina, nada mais sabemos sobre o senhor. Não sabemos as organizações a que pertence, as ligações que tem, os interesses que representa, não o conhecemos, não sabemos o que é que ele pensa, ninguém escrutinou para o lugar onde ele está, não se perguntou às pessoas se queria aquele senhor para o lugar onde está, e portanto, eu não aceito uma sociedade, não aceito mesmo, e contra ela lutarei, não aceito uma sociedade em que o poder resida em pessoas que não foram escrutinadas pelo povo. Não faz nenhum sentido. Ao contrário do que deverá acontecer a quem esteve envolvido na criação da lista VIP, os trabalhadores que consultaram efetivamente os dados de Cavaco, de Passos, estão a ver arquivados os seus processos disciplinares. Era expectável que isto acontecesse? Era, e é perfeitamente normal que assim seja, e demonstra inteligência emocional por parte da nova diretora-geral. Portanto, vamos lá ver. A senhora tomou posse na suposição do Brigas Afonso, tem de apaziguar as suas gentes e precisa delas, precisa dessas pessoas para que as pessoas colaborem e ajudem no esforço de recuperação da economia paralela que temos em Portugal, e portanto essa é uma função muito importante do Fisco. E portanto demonstra, eu não conheço a senhora, não conheço de lado nenhum, mas devo dizer que demonstra uma imensa inteligência emocional da senhora. Ou seja, leva a coisa até ao fim e arquiva o processo no fim. Ou seja, faz saber, atenção, não é para andar a consultar, mas vamos arquivar, e de agora em diante é que deveríamos estar com as tais medidas que eu dizia, de agora em diante, porque não faz sentido dizermos agora que punir severamente quem consulta, anunciamos agora, e vamos ao passado ver quem consultou e punimos severamente quem consultou no passado. Não pode ser assim. Tem de ser punir severamente, sim, a partir de agora, quem consulta agora. E nisso a senhora está a demonstrar, além de competência técnica, uma imensa inteligência emocional. E nesse aspecto é de louvar. Temos mais um telespectador ao telefone. Carlos Miguel, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde também para o Sr. Professor. Eu queria começar por dizer que quando a lista saiu em primeira mão no Correio da Manhã, vinham mais pessoas do que as 4 que são ditas agora. E é nisso que acreditamos, não é? Porque depois abafaram as outras. Temos o caso da doutora Manuela Ferreira Leite, que também vinha na lista, o caso do Cristiano Ronaldo, que também vinha na lista, e agora só há 4, infelizmente. Ou felizmente, sabe-se lá. Quanto ao relatório que foi feito do IGF, como diz o Sr. Professor, até já reparei que o Sr. Professor também não tem a certeza se esse relatório é imparcial. Pelo que ele disse, não tem a certeza, quer achar que é imparcial, não é? Mas não tem a certeza. Portanto, logicamente, há muita gente que não tem a certeza. Portanto, quanto àquela pergunta que foi feita pelo Secretário de Estado ou outro senhor que foi demitido, se havia uma lista VIP ou se não havia, ele disse que não havia. Isso é uma história de crianças, porque não se vai acreditar que essa pessoa, sendo perguntada pelo Secretário de Estado se havia uma lista ou não havia, sabendo ele que havia, não ia dizer nunca que não havia, não é? Nunca ia negar, não é? Isso é uma história de crianças, ninguém acredita nisso. Depois, quanto à pergunta que é feita, acho que o Fisco devia proteger mais os dados dos contribuintes, seja ricos, seja pobres, e, de facto, acho que o Sr. Secretário de Estado, se
está lá e não sabe o que se passa no seu próprio serviço, devia ser demitido. Embora o senhor professor tenha dito que ele não era demitido, porque tinha um escritório de advogado e tinha muito conhecimento, isso não tem nada a ver. Ele devia ser demitido. E se não é demitido é porque o Primeiro-Ministro está a protegê-lo. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada pela sua opinião. Carlos, concorda com a opinião deste telespectador? É mais um telespectador a vir ao encontro tem aliás sido comum a todos, de que não acreditam no relatório e na isenção do relatório, e eu repito aquilo que disse há bocado. Se começamos a não acreditar neste tipo de instituições, então vamos embora, fechamos isto e vamos embora. Portanto, não faz nenhum sentido. Portanto, eu quero acreditar no relatório. Depois disso aqui duas coisas interessantes. A primeira que, neste aspecto do Dr. Bragança Afonso ter informado o Sr. Secretário de Estado de que não havia lista quando sabia que a havia, nunca iremos saber a verdade. Nunca iremos saber a verdade. Portanto, quem é que disse o que é quem? Neste momento as duas versões são 100% contraditórias, não há testemunhas e, portanto, não sabemos qual deles está a falar a verdade e qual deles está a falar a mentira. E acho que nem nunca iremos saber. Quanto ao tema da lista inicial, de facto, se nós nos lembrarmos, durou um dia só, mas a primeira especulação da lista inicial trazia uma série de nomes. O que é que aquilo foi? Foi excesso de jornalismo, não foi mais nada. Ou seja... Mas de onde é que esses nomes vieram? É fácil de Falava-se perceber... do Mourinho, lembro-me. Exatamente, mas é fácil de perceber como é que isto nasce. Isto tudo nasce numa ação de formação dentro das finanças. E, de facto, está-se a ensinar um novo sistema informático. E quando se está a ensinar um novo sistema informático, há alguém que pergunta se pode aceder aos dados para fazer o seu trabalho normal, e há alguém que lhe responde que sim, que pode aceder, mas que tenha cuidado, porque há uma lista VIP de que tem que justificar se aceder aos dados. E foi assim que nasceu a história da lista VIP e que se soube que havia lista VIP. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o Correio da Manhã é um bocadinho sensacionalista, como sabe. E, portanto, muito provavelmente agarrou nisto e é excesso de jornalismo. Quer dizer, nem se lembraram do Paulo Núncio, porque ninguém se lembraria no mundo de que, havendo só 4 pessoas importantes em Portugal, um dos 4 fosse o Paulo Núncio. Quer dizer, não cabia na cabeça de ninguém. Mas lembraram-se dos outros 3 e depois a seguir atiraram nomes ao ar. Claramente aquilo é excesso de jornalismo. Foram nomes que foram atirados ao ar. Quem é que é aqui importante? Importante é a malta do futebol, é a malta do fado, é a malta da política, e portanto puseram lá uma série de lista de nomes. De facto, de acordo, uma vez mais, com o relatório da IGF, não é verdade. A lista eram só os 4, portanto só temos 4 pessoas importantes em Portugal e são aqueles 4. Portanto, nós os outros todos somos uns desgraçadinhos, não andamos aqui a fazer nada. Paulo Núncio vai anunciar até 19 de junho um plano de ação com medidas concretas. O IGF sugere a implementação de medidas urgentes. Que tipo de medidas é que podemos esperar e, por outro lado, como é que chegamos até este ponto? Vamos lá ver. Aqui há o que é que nós poderemos esperar e o que é que vai acontecer. Okay? E o que vai acontecer, basicamente, o Sr. Dr. Paulo Núncio vai apresentar uma série de medidas que vão no sentido de encolher o número de acessos possíveis aos dados e penalizar o acesso aos dados. E não está errado. Nem uma coisa nem a outra estão erradas. Muito provavelmente até vai pecar por excesso no encolher o número de acessos. Mas isto é o que vai acontecer, a sua pergunta foi o que é que eu gostaria que acontecesse, e o que eu gostaria que acontecesse não é exatamente isto. O que eu gostaria que acontecesse, ou o que eu esperava que acontecesse num mundo de pessoas honradas, era o Sr. Secretário de Estado vir anunciar, primeiro, que sim senhora iria fazer a restrição, segundo, que iria penalizar fortemente, e terceiro, que apresentava a sua demissão por incompetência política. E aqui sim, estávamos num mundo perfeito, não estamos. O nosso tempo também esgotou-se por aqui. Obrigada, Carlos, pela sua participação no Assembleia Geral. Até para a semana. O nosso programa hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação no Grande Jornal e tenha um excelente final de tarde.